Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos para juntos compartilharmos os ensinamentos, aprendizados tão necessários em nosso caminho. Então vamos agradecer a Deus, a abençoada oportunidade que nos concede, e mais uma vez nos reunirmos entre amigos, encarnados, desencarnados, na busca do aprendizado. Obrigado, Pai, por estas oportunidades, por todo o amparo que recebemos e o amor a nos envolver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, então hoje eu trouxe uma passagem aqui do Evangelho, do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Tá? Então é uma parábola de Jesus falando sobre a questão dos trabalhos, dos trabalhadores, né? E vamos iniciar dando uma explicação, falando um pouco, trazendo um pouco, né, essas parábolas que Jesus trazia a todos, né, há muito tempo atrás, trazendo para os nossos dias atuais. Então, primeiro, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper do dia. Saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, e enviou-os à vinha. Saiu ainda a terceira hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos deixarei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo à 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém vos assalariou? Disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a minha vinha, apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberão uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas como resposta disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que for que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque não sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, então se nós trazemos essa parábola aos dias atuais, poderemos ver que trabalhadores da última hora somos nós, que recebemos essa oportunidade de Deus, de podermos estar aqui reencarnados, de podermos ser amparados pela doutrina espírita, de termos oportunidade de enriquecer o nosso conhecimento e nos melhorarmos como seres eternos que somos. Então, irmãos começaram a jornada, tiveram a sua oportunidade, regressam ao plano espiritual, depois voltarão posteriormente, mas hoje o momento é o nosso, de nós estarmos aqui, buscando aquilo que necessitamos, passando pelas situações que necessitamos, para que possamos nos melhorar como ser. Tá ok? Então, por isso que é muito importante essa vida, essa encarnação, todas as situações que nós estamos passando, que estão ocorrendo no nosso planeta,
Tá? Então podemos ver como um aprendizado grande a toda a humanidade, que é tão necessitada, né, de melhorias. Tá? Lembrando que todos nós somos espíritos que ainda trazemos dívidas do nosso próprio passado, para que possamos nos melhorar hoje. Então, a oportunidade que temos nesse momento é importante. A oportunidade desse planeta que nos acolhe, a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação, a doutrina espírita na nossa vida também. Tudo é uma programação. Uma grande programação para toda a humanidade. Tá? Então, nós encarnados somos os trabalhadores da última hora, porque temos essa oportunidade de poder estar aqui nesse momento. Tá? Passamos por tantas, já vivenciamos tantas oportunidades, trazemos experiências conosco e hoje estamos aqui vivendo um novo momento, ok? Então, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, ou seja, o convite é feito a todos. Essas oportunidades de melhoria são feitas a todos nós que reencarnamos aqui, ok? Bom, então tenho mais uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é as instruções dos espíritos que vêm logo a seguir, tá? Os últimos serão os primeiros, Henri N. Paris, 1863. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos, sempre, tá? Então Jesus falava por parábolas, né? Justamente pelo entendimento das pessoas. Ele trazia o conhecimento de tudo que ocorria e da forma que deveria ocorrer, porém, com muita humildade, ele passava a mensagem de acordo com o aprendizado da época. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas. Então, aqueles que regressam no primeiro momento são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Tá? Então, podemos ver que oportunidades foram dadas a todos, aqueles que iniciaram o trabalho junto de Jesus, aqueles que antecederam a vinda de Jesus a esse planeta, quando ele aqui esteve conosco, deixando esses ensinamentos de amor, os profetas que ali estiveram com ele, tá? Os mártires, enfim, tudo que a gente pode acompanhar através da história do cristianismo, tá? Então, eles antecederam aí essa encarnação que nós temos hoje e foram ali deixando suas sementes, plantando suas sementes de conhecimento para que as gerações posteriores pudessem dar continuidade a tudo que estava acontecendo, ok? Então, são encarnações, vivemos encarnações. Estes vieram por último e foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias, ou seja, os espíritas, e receberão a mesma recompensa. Então não é porque nós estamos agora iniciando nossos estudos, nosso aprendizado, que teremos mérito. Ao contrário, quando bem utilizamos desses conhecimentos, trazendo para a nossa vida, para a nossa caminhada, nós estamos aproveitando da mesma forma, ok? Tá? Devemos ver esses irmãos que antecederam esse trabalho, aprender, né, com eles, trazer para a nossa caminhada hoje e dar seguimento a tudo que a gente já vem fazendo, aprendendo, os estudos evangélicos, os estudos filosóficos que a doutrina espírita nos dá oportunidade de podermos conhecer. Tá? Então, tudo que a gente aprende não é uma obra do acaso, pelo contrário. Tem aí um trabalho de muito amor. Tá? Que digo eu, receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos, Deus abençoa a solidariedade. Ou seja, se esses irmãos deixaram um caminho para nós, eles foram solidários para as gerações futuras, porque nós, através do nosso esforço, do nosso conhecimento, né, sempre quando possível passando uma palavra amiga, fazendo a nossa parte, né,
sabendo a nossa colocação referente ao mundo que estamos, né, nós temos um papel muito importante. Cada um de nós pode ser considerado ali como um missionário de si próprio, tá? Porque nós temos pequenas missões a vivenciar nesse planeta, que são muito importantes, ok? Então todos nós temos um mérito, temos uma abençoada oportunidade de estarmos aqui. Tudo pelo amor, né? Sempre o amor presente, né? O amor que nos conduziu até esse momento. E vai nos conduzir adiante também, que é o amor de Deus. Muitos daquela época revivem hoje, ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. Tá? Então, todos que regressam à pátria espiritual, lá também há um preparo, lá também há toda a condição para que a gente possa estar aqui novamente, depois reviver uma encarnação, e assim nós vamos, né, vivendo essa etapa aí, vamos vivendo cada etapa que é muito importante, tá? Ora aqui, ora no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e lá também nos preparamos e temos oportunidade de estudo, trabalho, desenvolvimento, assim como temos aqui também, tá? Para que a gente possa vencer, né? Vencer as nossas dificuldades. O maior vencedor da vida é aquele que consegue vencer as suas dificuldades. Tá? É por isso que aqui estamos. Sempre com amor, sempre com equilíbrio, sempre com tranquilidade. Mas é possível, sim. Temos condições e tudo de melhor há de se fazer sempre no nosso caminho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para avançar mais e mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam e o adoram. Então, é a continuidade, são as encarnações que nós vivemos. Então, são abençoadas oportunidades. Há muita ajuda aí ao nosso redor. Muita ajuda. Por mais dificuldades que sejam as situações que nós estejamos passando, mas que possamos manter, fortalecer, aprender sobre a esperança de dias melhores, o nosso trabalho necessário nessa busca, pedir ajuda quando necessário, é muito importante. Nós estamos aqui, que nem foi falado, que Deus abençoe a solidariedade, para que possamos nos ajudar uns aos outros. Achar que se eu estou passando por uma dificuldade ou sentindo alguma dor, que é uma dor pequena, insignificante, não é. É algo que nós trazemos, que é necessário todo um carinho, todo um trabalho em cima do que está acontecendo para que possamos buscar ajuda. Então, se não conseguimos ajuda de um jeito, busquemos de outro, tá? Busquemos a ciência também, tá? Então é importante a gente buscar ajuda, se atentar às situações que estejam acontecendo conosco, tá? Porque independente do tamanho do problema, da situação, é necessário um olhar de muito carinho para com aquilo, ok? Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germen do futuro, e também sob todas as formas e todas as imagens, a revelação magnífica, unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Tá? Então, a palavra solidariedade, sermos solidários com o próximo. Então, com certeza, esses irmãos que antecederam a nossa chegada aqui, vivendo essa experiência, eles foram solidários para conosco, deixando aí esses caminhos de ensinamento, né? Caminhos para que pudéssemos seguir, para que pudéssemos aprender e, quando possível, passar adiante e deixar também o nosso caminho para que as gerações futuras estejam aqui e deem continuidade no nosso trabalho. Então, ou seja, solidariedade é que vai estar presente aqui no nosso planeta, entre nós, tá?
Por isso que o amor está sempre presente e a nos envolver em todo momento. Então, hoje somos nós, os trabalhadores da última hora, que temos a oportunidade de viver essa experiência aqui e deixar o nosso caminho. Ok, pessoal? Então, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite a todos, dando continuidade à nossa palestra desta noite. Hoje vamos refletir sobre um capítulo de grande importância do Livro dos Espíritos, ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Vamos falar ali da penetração do nosso pensamento pelos espíritos, da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é esta: os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Segunda pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, os espíritos estão o tempo todo nos observando, eles conhecem o nosso íntimo. Não tem como esconder nada da espiritualidade, né? Lembrando que existem espíritos bons que estão ali nos observando para nos ajudar, mas tem aqueles imperfeitos, necessitados, nossos obsessores, que estão ali observando as nossas tendências negativas para nos influenciar e atrapalhar a nossa jornada evolutiva. E aí vem a pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, essas são as três principais perguntas desse capítulo. Então, os espíritos podem e influem sim sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Na grande maioria, como ele falou aqui, são eles que nos dirigem. Então é um risco muito grande quando nós não percebemos essas influências, né? Principalmente aquelas influências para o mal, que gera o nosso desequilíbrio. Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho nesta palestra desta noite. Toda a nossa vida é dada através de atitudes, né? E muitas vezes nos deparamos diante de momentos em que já não sabemos mais o que fazer, como reagir. Existe uma parte no Evangelho que nos diz: na dúvida, abstente, né? Não faça nada. É muito importante, algumas vezes, silenciar e esperar para que possamos estar prontos a agir. E por que isso? Por que não devemos, numa crise, num momento ali que não estamos bem, decidir algo? Porque vamos decidir algo errado. Podemos fazer a escolha errada, né? Melhor maneira é se acalmar os pensamentos, refletir com muito cuidado para depois agir. Como foi falado aqui,
no Livro dos Espíritos, os espíritos exercem em nós grande influência. Através dos pensamentos, eles nos dirigem e, sem percebermos, muitas vezes, passamos a agir através das suas sugestões. Eles conhecem os nossos pensamentos, conhecem os nossos medos, inseguranças e incertezas. Como falamos, esses espíritos tanto podem ser bons ou também inferiores. Daí a necessidade de sempre estarmos com nossos pensamentos em harmonia, vibrando amor. Quando assim estamos, vamos ter boas inspirações. E sem que percebemos, estamos auxiliando o nosso próximo e tornando nossa vida mais feliz. Por que a espiritualidade está o tempo todo nos convidando? Leia o Evangelho, faça a prece, porque você vai estar numa sintonia, numa harmonia positiva. E isso, além de te proteger contra essas influências negativas, você vai estar ajudando também esses espíritos necessitados. Nós já sabemos, através da doutrina espírita, que vivemos a lei de ação e reação. Colhemos o que plantamos. Ou seja, quando procuramos ser caridosos, amorosos, recebemos e encontramos em nossos caminhos pessoas que fazem o mesmo conosco. E assim se dá com o nosso pensamento. É preciso sempre mantê-lo em boas sintonias, para podermos saber o momento de agir e de calar. Boas ideias podem ser, e na grande maioria o são, boas inspirações. Sabemos que quando estamos em sintonia com o plano maior, os benfeitores, amigos, sempre estarão agindo sobre os nossos pensamentos, em nosso auxílio e do próximo. Daí vemos tantos bens feitos pela humanidade. É preciso cuidar, estar atento, para que os espíritos inferiores não atuem em nossos pensamentos, pois daí decorrem casos sérios de obsessão. O mal, ele se utiliza dos pontos fracos das pessoas para dominá-las. As pessoas que são impressionáveis, as que se julgam fracas, que se deixam dominar pelo medo, as que se culpam pelos erros. Tudo isso é porta aberta para que espíritos inferiores atuem sobre esses sentimentos. Nós temos que combater esses pontos fracos que trazemos. Porque esses espíritos, eles conhecem os nossos pensamentos mais íntimos, E eles atuam através de sugestões mentais e vão minando a resistência dessas pessoas e as dominando. Então é muito importante orarmos e vigiarmos, não nos deixar envolver pelo negativismo, procurar sempre ser otimista. Se assim agirmos, já é o primeiro passo para nos protegermos e evitarmos essas influências negativas. Lembram-se do Evangelho de Mateus, quando ele menciona a grande tentação? Jesus foi com os apóstolos, ali no lugar, no Getsêmani, e ele falou aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. E Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, E começou a ficar triste e angustiado. E disse aos apóstolos, minha alma está
em uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante e prostrou-se ali, né, com o rosto por terra e orou. Voltando para junto dos discípulos, disse a Pedro: vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só que ensinamento valioso. A parte mais importante para nós desse trecho é a que nos mostra sobre a importância de orar e vigiar, não é mesmo? Cristo, naquele momento, ele se sentiu triste. Se ele permitisse que sugestões viessem a partir desse momento em seus pensamentos, sabia que tudo tenderia a piorar. Então, ele orou e vigiou para que a sua alma ficasse em paz, para que pudesse afastar o mal que sentia que estava próximo de si. E aí vem sempre a pergunta de muitas pessoas: por que Deus permite que esses espíritos nos excitem ao mal? Esta é a questão 466 desse capítulo, né? Do Livro dos Espíritos. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que somos, temos que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Se estão acontecendo influências más que atuam sobre cada um de nós, é que nós estamos atraindo. Nós estamos abrindo as brechas. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros espíritos amigos também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então todos nós temos as nossas tendências negativas, as nossas predisposições infelizes, mas nós temos também muito auxílio, sempre o convite para acordar, para repensar, para mudar de sentimento. Aí vai depender se nós conseguimos nos conectar com os bons espíritos, captar ajuda e ter a força de combater aqueles pensamentos infelizes. Então é assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então nós temos que estar sempre prontos para distinguir entre os pensamentos que nos vêm à mente, se são bons ou ruins, se são nossos ou inspirados, e se inspirados, se são edificantes ou de origem inferior. E na dúvida, oremos e vigiemos, como Jesus também nos alertou, para que a melhor ação seja tomada sempre diante da luz do Evangelho. Então, são essas reflexões que nós temos que estar atentos.
E lembrar que nós vivemos em permanente sintonia com espíritos tanto encarnados quanto desencarnados que nos rodeiam e dos quais recebemos influenciações através de ideias, dos exemplos. Assim, vamos encontrar desde uma atuação benéfica de benfeitores amigos que buscam encaminhar-nos para o bem, né? Mas também existem aqueles espíritos inferiores que tentam nos influenciar para o caminho e as situações mais difíceis. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar-se. A escolha é nossa. Então, a nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influências. O importante é compreendermos tudo isso, meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos. E os momentos que nós temos de invigilância. Por isso que Jesus deixou esse ensinamento. Orai e vigiai, porque a invigilância abre a porta para essas atuações infelizes. Vamos ver quais são esses momentos para a gente refletir? São muitos. Todos nós temos aí em incontáveis ocasiões esses momentos. E aí que está o perigo, né? Se não estivermos atentos, orando, vigiando, observando. Vejam só, sentimentos como revolta, ódio, ideias negativas, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, viciações. Vejam só, quantos sentimentos que trazemos, né? Comportamentos. E esses comportamentos, eles abrem a porta para a influência negativa. Então, o espírito Sheila, em um dos seus livros, né, ela coloca uma frase muito importante, que toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. E um momento desses de vigilância pode ocasionar sérios problemas, se este for um instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante seus planos de vingança. Então a gente tem que lembrar que um minuto, um instante de medo, de revolta, de impaciência, pode abrir porta para uma atuação mais intensa. Não quer dizer que a pessoa esteja já obsediada, mas um momento desse, uma abertura dessas que nós damos, pode ser sim a ocasião que um espírito inferior vai utilizar para começar a influenciar aquela pessoa, né, com as suas ideias conturbadas. E se nós deixarmos esses sentimentos serem constantes no nosso dia a dia, aí, claro, vai ficar cada vez mais difícil. Então, estejamos atentos.
qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar é sempre um sinal vermelho, um sinal de alarme. Nós temos que ter o hábito em nossa vida de estar sobre aviso, como Jesus, o nosso mestre, nos ensinou, vigiar e orar, porque não sabeis quando será o tempo. Então, é isso que nós tínhamos para falar sobre a questão da influência dos espíritos. Por isso, da importância da leitura diária do Evangelho, da prece, porque é só assim que vamos estar nos protegendo, que vamos estar atentos a essas sensações, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. Então vamos refletir sobre isso. Os ensinamentos aí estão, né, a nos alertar, é uma bênção. Não é por acaso que chegamos na doutrina espírita, que é a terceira revelação prometida pelo nosso Mestre Jesus, o Consolador prometido. Então, muita gratidão a Deus e que possamos interiorizar verdadeiramente esses ensinamentos. O roteiro seguro aí está. O Evangelho é luz para nossas almas imperfeitas. Estudemos o Evangelho. E, acima de tudo, nos esforcemos para colocar em prática. Que os benfeitores amigos possam amparar a todos os corações que nos ouvem nesta noite. Fica aqui a nossa prece, principalmente por aqueles que sofrem, por aqueles que perseguem, que caluniam. Nosso pedido a Deus, porque todos nós somos seus filhos amados e ninguém está sem o seu amparo e o seu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.